Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Feminina Saúde em Foco. Hoje eu estou com a doutora Bárbara Diniz, ginecologista, e nós continuaremos falando sobre todas as questões de climatério e menopausa. Doutora Bárbara, mais uma vez, muito obrigada, seja Obrigada a bem-vinda. você. Eu que agradeço o convite, Ana. E hoje, dando continuidade, né, à temática que nós já conversamos no episódio anterior, eu queria que você recapitulasse e explicasse para todas as nossas ouvintes novamente, né, qual é a diferença entre o climatério e a menopausa. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e eu tô adorando a nossa parceria. Excelente. Então, o que seria o climatério e o que seria a menopausa, né? Primeiro, não é uma doença, então é uma fase, uma transição que todas as mulheres vão passar. Climatério é a transição pré-menopausa, onde a gente tem oscilações dos hormônios, os predominantes na mulheres, que seria estrogênio, progesterona e testosterona. Eles ficam oscilando. Então, a gente costuma brincar que a paciente acorda bem, dorme triste, almoça irritada e fica aquela TPM constante. Uma montanha-russa de emoções. De emoções o dia inteiro. Então, ela vive do estresse à felicidade durante um dia, porque os hormônios estão alterando. E menopausa é quando tem falência total ovariana, acaba realmente o período reprodutivo da mulher e caracterizada mesmo é o marco quando tem um ano que a paciente não menstrua. Então, por isso a importância no climatério, ela sempre anotar, porque o climatério vem com vários sintomas, dentre eles irregularidade menstrual, e a paciente da menopausa é aquela que tem um ano que ela não menstrua. Então, a paciente se perde, ela fala assim, será que eu menstruei tem 8 meses, tem um ano? Fica meio um descompasso ali. Então, é legal, uma diquinha já, é que todas as pacientes que estão no climatério, elas anotarem o período menstrual. E aí, deu um ano sem menstruar, em amenorreia, que a gente fala, aí é caracterizada a menopausa. Excelente. Você recomenda aplicativo para poder fazer esse controle ou ali no dia a dia anotar mesmo na agenda? Aí vai a critério de cada paciente. Eu falo no bloco de notas hoje, né? Do telefone verdade. é muito tranquilo, mas tem o aplicativo, tem o Flow, tem vários aplicativos menstruais não pagos, não precisa de pagar. É o mesmo que a gente orienta para as pacientes, as adolescentes. Eu sempre falo, baixa um aplicativo. O que eu gosto muito é o Flow. Mas tem vários aplicativos. E não legal. precisa de pegar aplicativo pago, não. É Mas aí ótimo. você vai colocando ali os dados, né? Qual que foi a última vez que você menstruou. Às vezes, se baixar o aplicativo, é legal colocar os sintomas associados. Que aí chega na consulta pra gente com mais a informação. Quanto mais informação, maior a chance de a gente ajudar aquela paciente, né? Nossa, sem dúvida. E a gente conversou muito no episódio anterior, que nós falamos sobre fogacho, né, os calorões, que é uma queixa muito forte. Falamos sobre insônia, falamos sobre ganho de peso, que também é uma questão, uma reclamação muito forte das nossas pacientes. E agora eu queria que a gente conversasse muito sobre saúde mental. Os estudos colocam que essa oscilação, essa queda de estrogênio tem um impacto muito grande, aumentando o risco de depressão, de transtorno de ansiedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. E é assim, tudo... a causa disso aí são os hormônios, né? Então, são os hormônios que deixam a gente feliz, que deixam a gente triste, quando a gente está bem regulada. E a queda do estrogênio, igual você falou, vai sim. A paciente vai entrar no consultório pra gente mais triste. E às vezes a gente fica na dúvida, será que é só uma carência hormonal ou se ela tá numa depressão mesmo? A menopausa e o climatério cursam com depressão, mas a gente tem que saber também fazer um diagnóstico diferencial, né? A paciente fica mais triste, com labilidade de humor. E aí vem todos os sintomas que a gente falou no podcast anterior, no episódio anterior, que é uma cascata, né? Então, se ela tá com calorão noturno, que é o fogacho, ela dorme mal, ela acorda com cortisol, né? Lá nas alturas, estressada, não dorme, ela não dormir, ela desconta em alguém, aí ela se sente mais triste pela queda, pela essa deficiência hormonal. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra. E a gente tem que tomar cuidado e acolher essa paciente muito bem, porque às vezes sim, a gente entra com antidepressivo, a gente às vezes entra com reposição hormonal, muitas vezes a nutrição, né? Tem alimentos que a gente pode colocar para melhorar, né? Serotonina, dopamina e tudo mais. Mas a gente tem que acolher essa mulher muito bem, porque nesse período de menopausa e de climatério é onde que tem maior índice de depressão e de separação.
Então, às vezes, ela vai acumulando aí uma tristeza e culmina com uma separação que, às vezes, a gente poderia ajudar ela a não ter esse desfecho. Nossa, E na sem alimentação, dúvida. Ana, para essas pacientes que chegam tristes no seu consultório, que às vezes com sintomas, com diagnóstico de depressão ou não, mas a gente sabe, né, que a vitamina D, a gente tem um tanto de suplementos e minerais que a gente consegue, vitaminas e minerais que a gente consegue colocar na prescrição dessa paciente para ter o benefício. O que você costuma associar, assim, que a gente poderia dar de dica, assim, para as pacientes que estão assistindo? Quando a gente pensa na depressão, talvez uma atenção muito grande para esse neurotransmissor que é a serotonina, que vai ajudar demais no controle do humor, na melhora do sono. E a gente precisa entender que mais de 90% dessa serotonina é produzida pela nossa flora intestinal. Então, não à toa, hoje a gente escuta muito falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se a gente cuida dessa saúde intestinal, automaticamente a gente vai ter um impacto muito grande no humor dessa paciente. Essa oscilação vai reduzir consideravelmente. Então, quais as principais dicas para uma saúde intestinal? Então, vamos lá, tomem nota. Então, primeira dica: aumentar o consumo de fibras. Aonde que essas fibras vão estar presentes? Verduras, legumes e frutas. Então, a gente precisa consumir verduras e legumes, pelo menos 4 cores diferentes, pelo menos 2 vezes ao dia. E fruta também, tentar frutas variadas, pelo menos 2 vezes ao dia. Além disso, também é muito interessante a gente introduzir fibras pré-bióticas na nossa alimentação, que as fibras pré-bióticas vão dar energia para as nossas boas bactérias, que são as bactérias probióticas. Existem alguns alimentos específicos que trazem essa quantidade de fibra prebiótica de uma forma bem maior. Eu sempre gosto de prescrever psyllium. Então, o psyllium, ele tem uma capacidade de absorver muita água, então isso hidrata o bolo fecal, isso vai favorecer o trânsito intestinal, principalmente para as pacientes que são constipadas, independente da forma de preparo. Eu oriento colocar, às vezes, por cima de uma fruta picada, tem paciente que gosta, mas nem todo mundo adapta, nem todo mundo aceita assim, então pode colocar, às vezes, numa vitamina, pode colocar em preparações. Então, você pode fazer um mingau, pode fazer uma panqueca e a maioria das pessoas só pensam no psyllium em preparações doces. Mas eu também costumo ensinar a fazer uma farofinha com o psyllium. Então, no café da manhã, se você está ali enjoada de comer aquele mesmo ovo todos os dias, por que não fazer uma farofinha desse ovo e, ao invés de usar farinha de mandioca, usar o psyllium? Ali você coloca cebola, alho poró, cebolinha, tomate, o que sua imaginação mandar. Você consegue agregar uma série de nutrientes nessa preparação e você consegue transitar de preparações doces para preparações salgadas dentro do que você preferir. Eu também gosto de usar a fibra prebiótica no shot matinal. Então, eu não sei se todo mundo conhece, não sei nem se você conhece. Eu adoro orientar as pacientes no shot. Então vou Acho te que ensinar. ajuda no metabolismo, né? Com ações anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, eu vou te ensinar. Dependendo da composição, né? Porque às vezes a paciente acha que é a mesma coisa todo dia. Não. E com o nutriente, o que a gente colocar ali na preparação do shot, ele vai ser anti-inflamatório, ele vai ser para melhorar a imunidade, cada um com sua finalidade, né? Exatamente. E aí eu prezo muito pelo rodízio. Não ficar com o mesmo shot todos os dias, cada dia uma estratégia diferente. Aí eu gosto disso. Um é para imunidade, um é ação anti-inflamatória, outro para saúde intestinal. Então, o da saúde intestinal, eu normalmente oriento a paciente a colocar tupinambur. Nem sei o que é. O tupinambur é um rizoma, assim como a gente tem o rizoma de gengibre, a gente tem o rizoma, né, de cúrcuma. O tupinambur é um rizoma e a grande diferença é que ele é riquíssimo em fibra pré-biótica. E a gente consegue achar ele para comprar liofilizado em pó, igual o gengibre. O gengibre também é muito bom para a saúde intestinal, porque ele tem alguns ativos que atuam como
com uma seletividade para poder matar um pouco mais as bactérias ruins. Então, se você faz um shot que você coloca um tupinambor, que você coloca um gengibre em pó, que você coloca uma glutamina, tudo isso vai contribuir para a saúde intestinal. Mas se não for na forma de shot, a gente também tem a batata Iacon, que é um alimento também riquíssimo em fibra. Eu prescrevo muito para diabéticos. Mas batata? É uma batata, a gente acha no supermercado, no sacolão. Acha no sacolão, no supermercado. Ela parece... ela é um rizoma também, né? Então, ela parece com uma batata, mas ela tem o sabor de uma pera. Ela pode ser consumida crua e ela adoça, porque ela tem essa fibra, então ela é muito saborosa. Pode colocar no suco, pode colocar em salada, e como ela é muito rica em fibra, ela é sensacional para ajudar no controle da glicose. Eu coloco muito para paciente diabético ou pré-diabético, mulheres com SOP, né, que é um síndrome do ovário policístico, que ajuda nesse controle. Então, vamos pensar nessa infinidade de opções para fornecer fibra. Segundo aspecto que eu falo que é o mais simples, mas o mais negligenciado, que é o quê? Água, hidratação. Então, é muito comum eu questionar isso em anamnese e ver pacientes que não se hidratam adequadamente. E a gente tem um cálculo simples, né, para fazer. Explica pra gente a quantidade de água mínima que a gente tem que ingerir aí por dia. A gente vai multiplicar 35 ml de água pelo nosso peso em quilos. Aquela é a recomendação de água que a gente precisa consumir. Sei. E água. Ah, mas eu bebo café, eu bebo suco. Não, isso aí é um líquido que é um plus. Mas essa continha tem que ser para água. No máximo, água com sabor, né? Que eu falo que tem gente que não bebe água, tem paciente que não bebe água de jeito nenhum. Eu falo, faz uns gelinhos, né? Com gengibre, com limão espremido, alguma coisa, e coloca na água. Isso. E dá um saborzinho e você consegue consumir o tanto de água que você precisa no dia. Perfeito. Terceiro aspecto importante para essa saúde intestinal, a atividade física. Então, o intestino precisa sofrer também esse estímulo de contração para ele fazer o peristaltismo, que é o movimento de fazer, né, essa contração para expulsão do bolo fecal. Alguns outros nutrientes podem contribuir muito para essa saúde intestinal. Então, o magnésio tem essa ação excelente. Então, se a gente pensar em suplementos avaliado caso a caso, o magnésio pode ser uma boa opção. A gente precisa avaliar se é uma paciente que precisa ou não da reposição de um probiótico, por exemplo. O ômega 3, ele também tem uma ação em cima dessa flora intestinal, então ele é bem-vindo. E a vitamina D, que hoje a gente citou. Então, é tudo interligado, né? No primeiro episódio, a gente falou da importância da vitamina D, né? Para osteoporose, osteopenia, do ômega 3. A gente sabe que as pacientes que estão no climatério e na menopausa, elas têm um risco de aumentar de doença cardiovascular. Então, o ômega 3 também vai ser associado aí. Perfeito. E pegando o gancho com o primeiro, que a gente acabou de falar agora para o intestino, atividade física. A gente citou atividade física o tempo inteiro no primeiro podcast. Exatamente. Então, é tudo interligado, né? Tem que cuidar de um tudo. Exato. E, além da saúde intestinal, vamos também fornecer nutrientes para o corpo produzir essa serotonina. Então, um dos principais nutrientes para essa produção de serotonina é um aminoácido chamado triptofano. Sim, por isso que tá na moda, o povo falando, qual magnésio que eu vou usar? Prescreve um magnésio, doutora. E esse triptofano é um aminoácido, ou seja, é uma parte da proteína da nossa alimentação. Então, para a gente conseguir atingir o triptofano, a gente precisa de quê? Que essa dieta esteja adequada também na quantidade proteica. E é muito comum eu receber pacientes com uma alimentação riquíssima em carboidrato, porque come muito farináceo, né? De manhã, de tarde, e às vezes um consumo muito baixo dessa proteína nessas refeições intermediárias, principalmente no café da manhã e no lanche da tarde. Então, é importante que a mulher se programe com essas refeições, se ela trabalha fora, que ela carregue um lanche onde ela possa inserir um iogurte, um queijo para quem pode consumir lácteo, ou um frango, um atum ou uma sardinha, considerando que são fontes de ômega 3, um ovo. Ah, mas na minha logística eu não consigo, não dá tempo de consumir tudo isso. Então,
Então, a gente pode levantar a hipótese de um suplemento de proteína em pó, que às vezes ela vai só diluir na água, beber e complementar consumindo uma fruta, consumindo castanhas, né? Ótimo. E uma outra queixa frequente é libido, né? Perfeito. Então, a paciente fala que diminuiu mesmo o desejo, vale diferenciar o libido da lubrificação. Que às vezes a paciente fala, eu falo, seu libido tá bom? Ela responde como se fosse a lubrificação. Então, a lubrificação, né, igual eu já citei, de mucosa, ocular, lacrimal, tudo diminui por causa do estrogênio. Fica mais fininho ali a camada da mucosa, mas a paciente mal lubrificada tem sim menos vontade de ter relação, porque às vezes ela associa a dor, mas o libido é uma queixa importante. Então, a paciente sem desejo, ela acaba tendo um problema conjugal mesmo. E hoje a gente consegue repor essa testosterona. Então, muitas pacientes falam, mas não é um hormônio masculino? Não, a gente produz em quantidade menor, mas a gente produz. E a reposição também, a gente tenta colocar uma dose baixa, que seria o mais fisiológico possível, né? Que aqueles ovários ali, a produção está diminuída dessa testosterona. É claro, libido é um fator multidisciplinar. Então, se ela não está bem com o marido, se ela não está descansada, se ela está preocupada com outras coisas, eu falo que é completamente o libido feminino do masculino, o desejo da mulher do desejo masculino. Sim. O homem nada interfere e a mulher tudo interfere no libido, né? Tudo interfere no desejo. Gosto, então, de repor testosterona naquelas pacientes que têm indicação e que não têm contraindicação, mas gosto do natural. Não sei se você tem o costume de maca peruana, tríbulos terrestres. Sim, Fala um pouquinho. até porque quando a gente pensa também, né, nesse estrogênio, nós mulheres, como nós não temos testículos, esse hormônio vai ser produzido pela glândula adrenal, que é a mesma glândula que também produz o cortisol. Então, o estresse vai ter um impacto sempre enorme em cima dessa libido, porque ele vai atrapalhar essa produção de testosterona. Então, se a gente pensa numa suplementação que ajuda no controle do cortisol, automaticamente a gente também vai estar melhorando aí essa testosterona. Então, além da maca e do tribulus, a gente pode pensar também em alguns suplementos com uma ação adaptógena, ou seja, como nos adaptar um pouco a esse estresse. Pensando em fitoterapia, por exemplo, eu adoro os chás. Então, se a gente entra com um chá de passiflora, um chá de melissa, um chá de cidreira, ajuda muito a controlar esse estresse, a abrir um pouco mais o canal de GABA. GABA é um outro neurotransmissor que, além da serotonina, também tem essa capacidade de relaxamento. Então, isso também pode favorecer a libido. E uma cascatinha, né? Aí vai dormir bem, às vezes entrar com um chazinho à noite. Sim. As pacientes às vezes falam assim, o difícil do chá, ou às vezes a gente até lê isso, é que a gente não sabe a quantidade ali, a gente não consegue ver a dose, né? É, verdade. Mas isso aí é senso também, né? A pessoa tem que ter uma noção que ela não vai tomar também litros e mais litros. É claro que a cápsula, existe comprimido de passiflora, né? De maracujina, de tudo. Mas o chazinho natural, né? Às vezes pegar até na horta mesmo, fazer um chazinho de maracujá, de erva cidreira, de manjericão, tem essa função reguladora também. E eu gosto muito do chá, porque eu acho que é tudo, não é só o que você está bebendo, né? É todo o momento que você está ali trabalhando, o seu autocuidado, interior, o seu autocuidado, o seu relaxamento. Isso tudo vai ajudar no equilíbrio, na regulação do estresse. E pensando na fitoterapia, nos chás noturnos que vão ajudar também no sono, eu sou muito fã do mulungu. Fazer o chazinho de mulungu. E aí, qual que é a diferença? Então, essas ervas que eu falei antes, a passiflora, a cidreira, a melissa, são folhas. Então, com folha a gente faz infusão. O que é infusão? Ferve a água, a hora que está começando a dar as primeiras bolinhas, desliga, verte essa água quente em cima da folha. Abafa, espera e depois pode consumir. Já o mulungu, ele é a casca do tronco. Então, quando a gente vai fazer o chá de partes mais duras da planta,
Então, seja a casca do tronco, ou, às vezes, um chá de gengibre, que é uma raiz, um chá de canela, que é pau. Aí a gente vai fazer decocção, que é o quê? É ferver. Então, aí a gente coloca o mulungu lá na chaleira, ferve, e aí depois que a gente vai coar e consumir. E o chazinho de hibisco? O chá de hibisco é ótimo. Mais termogênico. Seria, ele vai ter né? uma ação mais diurética, um pouco mais termogênica. Então, daria para paciente usar na parte ao da manhã. longo do dia, né? Exatamente. Aí a gente pode pensar, mas eu tô tendo, por causa dessa insônia, né? Eu tô tendo muita queda de cognição ao longo do dia. Então, eu gosto de chás que forneçam epigalocatequina. Então, o chá verde, o chá preto, o chá mate, o chá de licorice, são chá de ashwagandha, são chás que vão ajudar um pouco mais nessa performance cognitiva ao longo do dia. Então, olha que interessante, de uma forma muito natural, a gente consegue ligar e desligar dentro da proposta que a gente precisa. E a gente já falou anterior, mas aí, já que a gente está falando de fitoterápico, o chá de amora, de folha de amora, para o calor, para o fogacho. Perfeito, né? Se a gente pensar que tudo isso que a gente está falando está relacionado com essa desregulação de estrogênio, na alimentação nós temos os fitoestrógenos, que são estruturas que têm uma semelhança química com o nosso estrogênio, então vai ter uma ação semelhante. Então, a amora é o mais importante, a gente não falou. Exatamente. E tem a cápsula, só que pelo chá eu acho que facilidade, é cômodo para todo mundo, com né? certeza. É barato, igual eu falo com o paciente, você pode comprar a cápsula, só que tem um meio mais barato. É verdade. E aí vai atuar no fogacho, na insônia, na disposição. Tem algum outro fitoestrógeno que às vezes você coloca assim na sua prática? Acho que o meu predominante é a folha. Eu gosto muito de fazer a recomendação de linhaça, né? Que a linhaça também tem. E aí a linhaça, se a gente pode usar ela na forma de gel, que aí a gente hidrata, faz o gel e aí também vai ajudar até no intestino. A absorção dela hidratada é melhor. É melhor. É sempre melhor. Tanto a chia quanto a linhaça, porque a gente não tem a capacidade de digerir aquela casquinha dura da semente, né? E falando em sementes... Ciclo das sementes, a gente tinha esquecido. Falando em sementes, queria que você também compartilhasse a sua experiência do ciclo das sementes. Como você acha que esses alimentos tão maravilhosos como as sementes, fontes de gorduras boas, fonte de ômega 3, fonte de zinco, podem contribuir para a regulação hormonal? Então, eles também têm essa produção semelhante ao estrogênio, né? Existem 2 meios da gente usar o ciclo das sementes, mas como a gente está falando das mulheres no climatério aqui, que já estão com essa irregularidade menstrual, a prescrição é diferente, porque tem aquelas pacientes também que estão querendo engravidar, estão com infertilidade, então a gente entra a depender do período fértil ou fora do período fértil, então isso aí é uma outra orientação. Mas como que eu oriento para as minhas pacientes a semente? Então, no dia a dia, a gente associa semente de girassol com abóbora, linhaça. Eu gosto também de a pretinha, gergelim preto e pode ser chia. Aí ela faz um mix daquela semente, coloca 1 colher de sopa, pode ser no ovo de manhã, pode ser na fruta, no iogurte, da melhor forma que ela Eu indico preferir. Na salada. Né, para dar aquela crocância. Isso, eu acho que não tem importância dar uma torradinha, tem? Não. Uma paciente falou isso comigo, falei que ia investigar se podia, se alteraria as propriedades da semente. Pode torrar. Mas até para variar, né? Sim. O croque para variar o paladar um pouquinho. Mas o que eu vejo, às vezes a gente acha que é bobeira, mas a paciente retorna. Essas pacientes de climatério, geralmente eu acompanho de 3 em 3 meses. E depois que a gente orienta aos chás, né? A mudança alimentar, junto com a minha prescrição, os suplementos, mais o ciclo das sementes, elas falam que teve uma melhora dos sintomas, assim, espetaculares, assim, que elas não acreditam. E é coisa simples, barata, porque tem mesmo esse aumento da produção hormonal, né? É interessante. Similar, né? Sim. Uma outra prescrição que eu costumo fazer também é, considerando que todos esses sintomas, mas principalmente do calor, também está relacionado, né, com essa perfusão, eu gosto de enfatizar o consumo de alimentos fontes de óxido nítrico,
que é um alimento que ajuda na vasodilatação, melhora essa circulação sanguínea, isso vai ter um impacto em disposição, tem um impacto em memória, né? Função cognitiva, que às vezes as pacientes queixam muito de memória, raciocínio lento, mas eu vejo que isso também tem um impacto muito grande no fogacho. E aí os alimentos fontes de óxido nítrico são beterraba, melancia, são os principais. Tem shot que eu faço, que eu coloco beterraba em pó também. Beterraba em pó eu nunca tinha ouvido. Que aí também você consegue achar a beterraba só liofilizada, ou seja, ela está só desidratada, ela não perde os nutrientes. E aí é uma possibilidade. Às vezes eu coloco vinagre de maçã, pensando que é fonte de quercetina, e essa beterraba em pó dentro desse ciclo de possibilidades de variar o shot. E tanto beterraba como melancia, o suco, né, associado a gengibre, eu falo que é um bom pré-treino, assim, dá uma energia importante. Por né? isso, uma porque fonte. Eles aumentam essa perfusão sanguínea. A beterraba é fonte de nitrato, a melancia também, mas a parte branca da melancia, que todo mundo joga fora, ela é fonte de citrulina, que também ajuda nessa energia pré-treino. Então, olha que interessante, né? Vou fazer uma atividade física, vou fazer uma caminhada, uma corrida, ou até um treino de musculação, e quero ter um pouco mais de energia, foge um pouco da ideia de usar só cafeína, e às vezes faz um suco desse, usando a melancia, a parte branca da melancia, coloca a beterraba, coloca o gengibre. Pronto. Baratinho, fácil, Isso mesmo. Né? E agora, Bárbara, fala um pouco da reposição hormonal pra gente, né? Porque a gente está falando da alimentação, de algumas estratégias naturais, mas é claro, para inúmeras pacientes, a reposição hormonal vai fazer toda a diferença também. Hoje eu falo que é raríssimo, são raríssimas as pacientes que têm contraindicação absoluta à reposição hormonal. Hoje a gente pode repor hormônio, né? Em pacientes no climatério, então a gente não precisa de esperar caracterizar a menopausa, porque tem pacientes que chegam pra gente com tantos sintomas que a gente vê que o hormônio tá muito em déficit e tá prejudicando mesmo. Então é a depressão, né? É a tristeza, igual a gente falou, o calorão que a gente não tá conseguindo controlar com talvez prescrições naturais, mesmo com uma boa alimentação, mudança de estilo de vida. Eu gosto de prescrever muita coisa natural, então os suplementos entram aí, mas tem vezes que a gente vê que não tem, a gente não consegue melhorar 100% essa paciente. Então hoje a gente pode sim entrar com terapia de reposição hormonal para paciente que tem uma endometriose importante, para pacientes que têm TPMs importantes, para pacientes no climatério e para pacientes na menopausa. E aí fica aquela... Então, quem deve repor hormônio hoje? Na minha opinião, na menopausa é todo mundo, desde que não tenha contraindicação absoluta. Mas, qual que seria a via de reposição, a dose, né? Então, isso tudo... E o tempo? Isso tudo é individualizado, sim. Né? Nós vamos fazer exames e a partir desses exames a gente vai avaliar essa paciente junto com a queixa dela, com o que ela vem falando pra gente, o que está mais atrapalhando o dia a dia dela. Geralmente, então, os hormônios estrogênio, progesterona e testosterona, sim. A gente tem como repor comprimido, que seria o mais sintético, mais antigo, né? Mas sim, a gente utiliza. E aí vão vindo os mais modernos. Então, a gente tem adesivo, a gente tem gel transdérmico e a gente tem o implante, que são as vias de reposição hormonal. Esse tabu, essa história, né, que causava câncer, a gente sabe que não existe isso, mas o que a gente faz sim é acompanhar essa paciente, fazer os exames, né, laboratoriais e de imagem prévio a iniciar a reposição hormonal. E na minha opinião, é o que eu sempre falo, paciente minha, candidata à reposição hormonal, o que faz a reposição hormonal não é aquela paciente que vai sumir, aquela paciente que está acima do peso, que ela não vai aceitar que ela tem que fazer uma dieta, que ela não vai aceitar que ela tem que fazer uma atividade física. Então, aquela paciente desleixada que acha que só vai repor, porque às vezes ela fala, doutora, eu tenho completa indicação de usar um implante. Aí eu falo, vamos mudar a base primeiro? E aí sim, nós vamos associar. Então, hoje a gente vê o benefício da reposição hormonal. Eu tenho pacientes até na menopausa precoce, que são antes aos 40 anos, e que ficava com medo, com receio, porque eu atendo em Belo Horizonte e atendo em Goiás, no interior, em Cristalina. E eu tenho algumas pacientes que têm mais receio lá, talvez
pela população, né? Porque ouviu de alguém e em Belo Horizonte a gente, né, querendo ou não, é um grande centro, então a gente não fica, qual que é o risco de reposição hormonal? O risco é trombose, igual a gente tem para anticoncepcional, né? E o câncer, igual eles falavam de câncer de mama, hoje a gente sabe que não tem esse risco. Então, para repor, a gente pede um rastreio, então vai mamografia, ultrassom transvaginal e os exames laboratoriais. E a gente vai acompanhando essa paciente de pertinho, e sempre multidisciplinar. Não tem jeito, Ana. E você recebe no seu consultório. Assim, você deve receber pacientes que não faziam reposição hormonal, mas que estão com uma dieta legal, e depois que elas passam a repor, a diferença que dá, né? Uma diferença enorme. E eu vou te contar um direct que eu recebi essa semana, de uma paciente que fazia reposição, teve uma interrupção por causa de um sintoma colateral que ela teve e tal. E aí, essa semana, ela me mandou um direct falando: doutora Ana, já estou fazendo o meu implante, já vou voltar a todo vapor. Então, é muito legal ver, né? Como que ela percebe a diferença quando esses hormônios estão equilibrados. Prescrever na menor dose possível para a gente tentar o mais fisiológico, que a gente não quer uma mulher, né? Às vezes com sintomas exacerbados, né? De uma testosterona muito alta e tudo mais. Então, eu prescrevo a menor dose possível desde que a paciente, que ela fale que ela melhorou os sintomas, e ela volta feliz mesmo, ela volta. E para aquelas pacientes que não podem, porque, né, tem paciente que está tratando um câncer de mama, paciente com história de trombose, então que ela não pode repor, aí que a gente associa mais ainda, né, a nutrição, junto com fitoterápicos, junto com suplementação. O laser, depois a gente pode falar, também o laser íntimo que eu faço nas minhas pacientes para estimular essa produção intravaginal de colágeno ali, então ela não queixa de secura intravaginal, então ela fala que melhora na relação sexual. Então hoje a gente tem como tratar a mulher como um todo, né? Não tem necessidade mais dessa envelhecer, nem é envelhecer, igual a gente falou, é transição saudável. Não tem que ter sofrimento, tem que ser, como a gente falou no início, buscar saúde com vitalidade em qualquer fase da vida, não é mesmo? Doutora Bárbara, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por tanto conhecimento, e que os nossos ouvintes entendam que a gente trará mais informações, nós traremos outros projetos em breve, e a partir de agora que essas mulheres 40 mais ou 30 mais já estejam com esse olhar atento para a saúde. Se cuidar, né? Conosco num acompanhamento multidisciplinar, não é isso? Isso mesmo. É um prazer essa parceria. Eu acho que a gente só tem a agregar, né? Quando a gente está perto de pessoas que fazem a gente crescer. Ninguém é perfeito, ninguém sabe mais que o outro. E tá aí, né, Ana? Só falta aqui um educador físico para mostrar pra gente como que esse trio vai fazer com que nossos pacientes brilhem aí, né? Isso mesmo, excelente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Continue nos acompanhando. Não perca o próximo episódio.